Vamos lembrar, a eliminação é o último processo farmacocinético, onde estamos estudando os processos farmacocinéticos, como vimos em outros encontros, em outras partes de outras aulas, separadamente. Para quê? Para entender cada um. Porém, todos acontecem ao mesmo tempo. Isso é importante da gente pensar. Quando a gente inicia um processo de absorção, você já faz a distribuição, já faz o metabolismo de parte do medicamento que foi absorvido e já pode estar eliminando alguma parte, tá? Essa eliminação ou excreção são sinônimos, é a mesma coisa, acontece geralmente aonde? No leito renal, tá? Por quê? Quando a gente faz o metabolismo, a gente transforma esse medicamento em um fármaco inativo e hidrossolúvel. E aí, por isso que a gente consegue eliminar ele pela urina. Por quê? O meu fármaco ele se tornou hidrossolúvel e aí eu consigo excretá-lo através da urina. Bruno, único exclusivamente eu vou excretá-lo através da urina? Não. Eu posso estar excretando também através das fezes. Tá bom? Isso acontece com alguns medicamentos. A maioria é excreção através dos rins. Eu só tenho somente essas duas vias de excreção? Não. Eu posso estar excretando por outras vias também, mas são uma menor quantidade, né, de vezes que eu vou estar tendo medicamentos excretados por essas outras vias. Porém, elas servem também, né, como análise dentro do processo de eliminação de medicamentos. Mas, voltando ao que eu tinha falado, essas duas aqui, ressaltando muito os rins, a gente vai ter grande interferência na eliminação de medicamentos. Então, conseguiram pegar essa ideia? Responde para mim, por favor, aí no chat. Então, os rins vão conseguir eliminar os medicamentos por quê? Porque eu vou transformar no metabolismo os fármacos em moléculas polares para poder serem eliminados com mais eficiência. Vamos seguir. Então, olha aqui um exemplo de eliminação que acontece, tá? E muito importante, uma interação, uma análise clínica de um tipo específico de paciente, que é a paciente lactante, né? Que está ali amamentando, né, uma criança. O que acontece? Dependendo do tipo de medicamento, tá? Ele pode ser secretado pelo leite. Ele sai no leite. E aí, no ato em que a criança está fazendo a mamada, né, na mãe, ela vai estar ingerindo leite e ingerindo também o medicamento que está saindo no leite. Porém, você não quer que chegue no leite para a criança aquele medicamento. Mas, Bruno, por que aquele medicamento está saindo pelo leite? Vamos perceber uma coisa? O leite ele tem um pH levemente ácido. Tá? Levemente ácido. E se a gente lembrar de uma coisa que a gente conversou anteriormente lá, quando eu falei de absorção, fármacos básicos em pH ácido ou levemente ácido, ele fica hidrossolúvel e mais eliminado. Então, o que vai acontecer aqui em referência, né, no paciente que é lactante, né, que está amamentando o seu filho e, porventura, ela utiliza um medicamento que é básico. Quando o medicamento básico é administrado numa mãe que é lactante, esse medicamento básico, ele chega no leite que tem um pH levemente ácido, e o que acontece com esse medicamento? Ele sai através do leite. Tá? Então, deu para entender a ideia de eliminação de medicamentos via leite materno? Confirma para mim aí no chat se vocês entenderam, por favor. Tá? Então, medicamentos que são básicos, tá? Quando eu administro numa lactante, e aí eu tenho lá o bebê, tá? Que está ingerindo leite da mãe, leite materno, tá bom? O que vai acontecer com esse fármaco básico? Ele chega lá na região de produção de leite, o pH é levemente ácido e esse medicamento ele é secretado no leite. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado dependendo do tipo de medicamento, que aí eu posso estar secretando esse medicamento no leite. Bruno, e se o medicamento fosse
ácido. Então, vamos lá. Fármacos ácidos em pH ácido, ele vai ficar lipossolúvel e menos eliminado. Então, o que vai acontecer? Essa aqui também foi a mesma regrinha que a gente viu lá na absorção, tá? E vai servir para eliminação, porque a gente está vendo isso aqui. O que vai acontecer com o medicamento que é ácido? Então, vamos supor, aqui embaixo, vou dar um exemplo, tá? Medicamento ácido. Ácido. O que estaria acontecendo ele quando ele chegasse aqui na região do leite materno? Esse medicamento ácido ia chegar no leite, o pH está ácido, esse medicamento ia fazer o quê? Volta para o sangue. Por que ele ia voltar para o sangue? Porque ele está lipossolúvel. Então, lipossolúvel, ele consegue novamente passar pelas barreiras e voltar para o sangue. Então, conseguiram compreender aqui a excreção via leite materno? A gente tem que levar em consideração a característica do medicamento e levar em consideração também a característica do pH do leite materno. Então, já estou falando para vocês aqui em relação à característica do medicamento e o pH do local que ele vai ser excretado ou secretado, tá? Interferindo aí na eliminação ou não desse medicamento. Quando a gente fala, tá, de excreção renal, especificamente, a gente está fazendo uma relação em que, Bruno? Eu estou fazendo uma relação em excreção via, tá, região glomerular renal. Vocês aprenderam isso também em morfologia, fisiologia, que a gente tem uma arteríola que chega lá no leito renal. Então, a gente vê essa bolinha aqui, estaria simbolizando meu glomérulo renal. Essa arteríola leva sangue até lá, lá se ramifica em capilares que vão fazer a filtração. Tá? Aqui no glomérulo eu tenho a cápsula de Bowman. Acho que eu tenho uma figura aqui mostrando isso. Não, não tem. Eu tenho a cápsula de Bowman, que vai, com a ajuda dos podócitos, fazer a filtração de moléculas polares com carga e moléculas pequenas. E aí vão conseguir ser filtradas através do glomérulo. E aí o que vai acontecer? Vamos supor que eu tenho aqui meu medicamento, simbolizado por esse quadradinho. Ele chegou aqui na região glomerular e quando ele chega na região glomerular, ele é polar, ele vai ser secretado, ele vai ser filtrado, perdão, e ele vai ficar lá na urina, tá? Na urina, vai depender do pH da urina, o que vai acontecer com ele, e a gente vai entender isso já já, tá bom? Bruno, o meu fármaco, ele é pequeno, então ele consegue ser filtrado. Mas se meu fármaco ele for grande, então estou mostrando aqui o fármaco grande. Quando ele tentar ser filtrado, ele não consegue, porque os podócitos têm um tamanho pequeno de passagem de moléculas. Então, o que vai acontecer com aquele fármaco que ele tem um tamanho um pouco maior? Ele vai continuar seguindo no sangue. Bruno, então ele não sai nunca mais do meu organismo? Sai. Ele vai chegar aqui em capilares que estão, ó, do ladinho, ó, capilares que estão do lado das regiões tubulares renais. E o que eu vou ter aqui em comunicação desse capilar com a região tubular? Eu vou ter transportadores. Ou seja, eu vou ter proteínas transportadoras. E o que essa proteína transportadora vai fazer com o meu fármaco grande que está aqui no sangue? Ela vai pegar e vai secretar esse fármaco na urina. Então, quando eu tenho um fármaco grande, voltando, ele não consegue ser filtrado, porque ele tem um tamanho maior e uma característica específica que não favorece a sua filtração. Ele vai seguir pela arteríola eferente. Essa arteríola eferente ela vai margear túbulos renais, e quando esse fármaco consegue chegar nas regiões de túbulos renais, ele pode encontrar um transportador que secreta, que joga esse medicamento na urina.
Bruno, por que você falou para mim que depois que chega aqui na urina, dependendo do pH, eu posso mudar a maneira do medicamento? Seguinte, lembra daquelas regrinhas que eu falei para vocês? Vou escrever de novo. Ó. Fármaco ácido em pH ácido. Lipossolúvel menos eliminado e mais reabsorvido. Para a gente aqui na eliminação, vai valer ele ser mais reabsorvido. Ok? Mais reabsorvido. Bruno, então o que é isso? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Meu fármaco ácido, esse quadradinho pequeno, foi filtrado. Cheguei na urina, o pH também está ácido. Fármaco ácido, pH ácido. O que vai acontecer com esse fármaco quando ele chega na urina? Ele vai ficar lipossolúvel. E lipossolúvel, o que acontece com ele? Ele pode voltar para o sangue. E aí o que tem como consequência? Ele vai ser menos eliminado. Bruno, e a outra alternativa? Fármaco ácido em pH básico. Alcalino, né? Alcalino. Ele fica hidrossolúvel, mais eliminado e menos reabsorvido. Então, o que acontece com o meu fármaco, tá? Que é ácido, ele continua sendo ácido, só que agora o pH está alcalino. Vamos voltar com o meu fármaco ácido aqui, o quadradinho. Fármaco ácido filtrado. Chegou no pH da urina, o pH está alcalino. Esse fármaco ácido, ele consegue voltar? Não, ele continua e ele vai ser excretado junto com a urina, porque na urina a gente tem uma grande quantidade de água. Então, o meu fármaco ácido, quando ele chega lá no pH da urina, e o pH da urina ele é alcalino, esse fármaco ácido ele vai ser excretado. Bruno, e se o meu medicamento, tá, fosse básico? Vou desenhar ele aqui diferente, um retângulo, básico. Aí vamos lembrar da regra. Vou botar aqui embaixo. Fármaco básico em pH ácido. Hidrossolúvel menos reabsorvido e mais eliminado. Então vamos lá. Se o meu fármaco fosse básico e o pH da urina fosse ácido. Fármaco básico filtrou. pH da urina ácido. Como o meu fármaco básico ia ficar? Hidrossolúvel. Então ele iria embora através da urina. Ele não conseguiria ser reabsorvido. Bruno, mas se o pH da urina fosse ácido? Vamos lá. Fármaco básico em pH alcalino. Se fosse o pH alcalino, ele seria lipossolúvel mais reabsorvido e menos eliminado. Então, Bruno, você está me falando se o meu fármaco é básico, tá? E ele chega aqui no pH da urina, que a gente está discutindo, tá? Ele chega no pH da urina, fármaco básico, filtrou, pH da urina está básico. Ele vai ficar lipossolúvel. Então, ele consegue voltar e ser reabsorvido, voltando a aumentar suas concentrações plasmáticas. Conseguiram entender sobre alteração de pH renal da urina em relação a absorver mais, reabsorver mais e eliminar mais o medicamento? Conseguiram entender sobre alteração de pH da urina em relação à excreção e à reabsorção de medicamento? Sim. Isso é importante por quê, Bruno? Porque eu posso manipular isso.
Eu posso manipular isso de alguma maneira. Se eu quero que o meu medicamento, tá, básico seja excretado rápido, o que eu vou fazer com o pH da urina, gente? Vou tornar mais ácido, aí ele vai embora. E se eu quero que esse medicamento volte, vou tornar o pH da urina alcalino. Tá bom? Vocês vão entender já já na frente como a gente faz isso. Tá? Vão entender já já como a gente faz isso. Vamos seguir. Então vamos lá. Os 3 processos de excreção foi o que eu expliquei para vocês. Ó. Filtração glomerular, secreção tubular e reabsorção. Tá? A gente tem esses 3 processos. Tá? Vamos pensar o que a gente acabou de ver quando a gente conversou de metabolismo. Seguinte, vamos pensar num paciente que tenha insuficiência renal. Aí vou perguntar para vocês. O paciente ele tem deficiência de excreção. Esse paciente, quando ele toma um medicamento, eu vou ter que ajustar a dose desse medicamento. Se esse paciente toma uma dose de um medicamento X e eu sei que ele tem insuficiência renal, como que eu devo ajustar a dose desse medicamento? Eu vou dar uma dose maior, sabendo que ele tem insuficiência renal, ou eu vou dar uma dose menor, sabendo que ele tem insuficiência renal? Menor. Isso aí, gente. Menor. Excelente. Vocês estão começando a pegar o raciocínio clínico, né, de trabalhar o uso de medicamentos com o paciente. A mesma condição a gente vê nos extremos da idade. Ó. Por exemplo, ó, o recém-nascido. Ele não está com uma taxa de eliminação renal, de maturação renal completa. Então, o recém-nascido ele vai ter também deficiência de excreção. E o idoso, Bruno? O idoso também vai ter deficiência de excreção por falência de atividade de excreção. E aí eu vou perguntar para vocês agora de novo. Se eu tenho um paciente recém-nascido ou eu tenho um paciente idoso que tem debilidade, os dois, de excreção renal, a dose que eu vou dar, né, pensando numa dose para cada um deles, comparado com a dose normal, para o idoso e para o recém-nascido. A dose ela vai ser maior ou ela vai ser menor, sabendo que eles têm deficiência de eliminação? Menor. Isso aí. Beleza. Então, vocês já começaram a pegar um pouco da ideia do raciocínio clínico, tá? Baseada em estratégias farmacocinéticas. Tá bom? Vamos lá, Bruno. Você falou que fármacos que são pequenos conseguem ser filtrados. Então, o que essa figura está simbolizando? Arteríola aferente e arteríola eferente saindo. Está chegando aqui o medicamento e você está vendo que esse medicamento está saindo por uns espaçozinhos aqui, tá vendo? Ó? Eu tenho um tamanho específico. São os podócitos, né, trabalhando ali no processo de filtração. Se você perceber, somente os medicamentos que não estão ligados a esse quadrado, que é a minha proteína plasmática, ou seja, somente os medicamentos livres que conseguem ser filtrados. Ok, gente? Somente os medicamentos que são livres, que não estão ligados a proteínas plasmáticas, vão ser filtrados. Por quê? Porque eles são pequenos. E ligado à proteína plasmática, Bruno, você tem a proteína plasmática, ela é grande, e você não encontra geralmente proteína plasmática na urina, tá? Então, aquele que está ligado à proteína plasmática, por exemplo, a albumina, eu não vou conseguir fazer a filtração glomerular. Ok? Então, somente medicamentos que estão livres conseguem ser filtrados, e aqueles que estão ligados a proteínas plasmáticas não conseguem ser filtrados devido ao tamanho da proteína plasmática. Secreção tubular, que foi o que a gente já discutiu anteriormente. Então, vou fazer aqui um esquema bem legal para vocês entenderem. Vamos supor que meu fármaco é esse quadrado e ele é grande. Ele vem aqui pela arteríola aferente. Cheguei aqui no glomérulo. Ele é grande. Ele não consegue ser filtrado. Ele vai chegar na arteríola eferente. Está vendo que ela está margeando aqui? Ó, ela está do ladinho do túbulo renal. O que essa arteríola aferente margeando aqui o túbulo renal vai fazer? Ela pode pegar o medicamento, tá vendo essa bolinha verde? Um transportador. E o que esse transportador vai fazer, Bruno? Esse transportador, quando o meu medicamento chega aqui na região
onde eu tenho o transportador, o que o transportador vai fazer? Vai pegar e vai secretar, tá bom? O meu medicamento aqui na urina, tá? E aí ele chega na urina, dependendo do pH da urina, de acordo com o que a gente já discutiu, esse medicamento vai embora, tá? Ou esse medicamento ele pode voltar. Vamos lá, reabsorção tubular, que foram os casos que eu falei para vocês e que eu escrevi, tá? Então vamos observar aqui na figura. Filtrei o fármaco, ele chegou na urina. Se ele for um fármaco ácido e a urina também está ácida, esse medicamento é reabsorvido. Ou ele é um medicamento básico e a urina também está básica. Esse medicamento ele é reabsorvido. Ok? Isso seria o primeiro caso, que seria o caso de conseguir fazer a reabsorção. Quando o fármaco é ácido e o pH do local tem a mesma característica do medicamento. A gente tem um exemplo, né, de excreção, ou seja, quando o meu fármaco ele é filtrado, chega na urina, o pH favorece a excreção dele. Ou seja, o fármaco ácido é filtrado, chega no pH da urina, está levemente alcalinizado, o que acontece? Esse fármaco ele é excretado. Ou, quando eu tenho o meu fármaco que é básico, né, chega no pH da urina, o pH da urina está ácido, esse medicamento ele fica hidrossolúvel e ele é excretado. Então, em que situação eu tenho esse caso 2 aqui? Na situação quando a característica do fármaco é diferente do pH. Ou seja, fármaco ácido, pH alcalino, ou fármaco básico e o pH sendo ácido. Simulando o que a gente já conversou anteriormente e eu digitei a regrinha para vocês. Então, ó, fármaco ácido, pH da urina, olha aqui, alcalino. O que acontece com o fármaco? Vai embora. Ok? Vai embora. No caso do fármaco básico, em pH ácido. É o contrário, né? Ó, esse fármaco ele vai embora. Ou seja, ele está ionizado, hidrossolúvel, e ele vai embora. Eu consigo fazer uma eliminação quase que total do meu fármaco. Bruno, você falou que eu tenho outras maneiras de fazer excreção. Não é isso? Tenho. Então, olha aqui. Ó. Eu ingeri o meu fármaco, ele desceu pelo esôfago, estômago e chegou no intestino. O que vai acontecer no intestino? Ele vai ser absorvido, vai passar pelo fígado e vai chegar até o sangue. O que pode acontecer para eu excretar esse medicamento pelas fezes? Esse medicamento que está no sangue, ele pode voltar ao fígado através da circulação, né, hepática, pode ser secretado na bile, e a bile, quando a gente se alimentar, é jogada junto com o bolo alimentar. E aí aquele medicamento que foi secretado com a bile, ele pode ir embora e ser excretado através das fezes, tá bom? Então, aquela reabsorção que eu falei para vocês, tá, acontece, só voltando aqui, ó. Ela acontece no rim e acontece também aqui no tubo digestivo. Como? Esse medicamento ele foi captado no intestino, chegou até o sangue, passou pelo fígado, é jogado lá no intestino de novo com bolo alimentar. Bruno, sempre esse medicamento vai ser excretado através das fezes? Não. Às vezes, após ele ser jogado, secretado junto com a bile, lá no bolo alimentar, ele pode voltar de novo. E aí existe o que a gente chama de reabsorção enterohepática, tá? Essa reabsorção acontece quando esse medicamento ele é secretado junto com a bile, mas a flora intestinal faz o medicamento novamente ser reabsorvido. Como? Ela vai metabolizar aquele fármaco que foi conjugado, deixando ele novamente livre para poder ser absorvido, tá? E outras vias que a gente tem de excreção que são menos relevantes.
porém, são muito utilizadas, né, quando a gente tem um aspecto forense. Por exemplo, existem substâncias tóxicas que podem ser eliminadas em pelos. Exemplo, cocaína. A cocaína ela pode sofrer metabolismo hepático e ela pode ser excretada, tá, através do pelo. E aí existe um exame toxicológico, que é o exame de coleta de pelo, para se fazer a análise se aquele indivíduo entrou em contato ou não, né, com cocaína. Por quê? Eu vou pegar lá no pelo o metabólito da cocaína, benzoiloequigonina, que ele vai ser encontrado no pelo. E aí isso confirma que aquele indivíduo entrou em contato com a cocaína. Mas não é tão utilizada essa via, a não ser para os aspectos forenses. Então, finalizando aqui a nossa estratégia de raciocínio em cima da eliminação. A idade influencia? Sim, os extremos da idade influenciam diretamente, né, no processo de eliminação renal, onde os extremos da idade vão ter dificuldade de eliminação renal do medicamento. Paciente com uma doença renal, eu vou influenciar? Vou sim. Medicamento que tenha qualquer influência de um paciente que tem insuficiência renal, esse paciente ele vai ter dificuldade de excreção porque ele tem uma insuficiência renal. pH da urina influencia? Sim. pH da urina, dependendo do tipo de medicamento, ele pode estar influenciando diretamente na excreção renal, aumentando essa excreção renal ou aumentando a reabsorção renal. Fluxo sanguíneo renal influencia? Sim. Para eu poder filtrar o medicamento, o sangue tem que levar ele até o rim. Então, não quer dizer que sempre que o paciente tiver qualquer problema de fluxo renal, por exemplo, o paciente tem uma insuficiência cardíaca que reduz o fluxo renal. Esse paciente que faz chegar menos sangue ao rim, ele elimina menos o medicamento. Ou um paciente que possivelmente tenha hemorragia, ele faz com que chegue menos sangue no rim, e aí eu também tenho uma redução de eliminação renal. Ok? E por último, finalizando, mecanismos de secreção. Existem medicamentos que não vão ser filtrados, mas eles vão ser transportados, secretados, né, através daquela arteríola eferente que está margeando um túbulo renal. E eu posso estar mexendo também naqueles mecanismos de transporte. E aí, quando eu mexo no mecanismo de transporte, eu posso aumentar a secreção tubular, ou como geralmente a gente faz, eu posso estar inibindo a secreção tubular. Com isso, a gente fecha aqui os fatores que interferem na eliminação dos fármacos. Ok?